Eu quero conhecer aquilo que Deus já escreveu na minha vida. Você tem se aquietado na presença do Senhor? Para a gente conhecer esse Jesus, eu preciso me aquietar na presença de Deus. Não adianta às vezes a multidão, o movimento, eu estou precisando às vezes respirar e me aquietar. É o que Deus está dizendo para nós, o Espírito Santo nos revela. Ele diz, lendo novamente aí em Efésios, ele diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, ele está dizendo o quê? De crer. Você creu na palavra de Deus? Então espere em Deus, não tenha medo, porque essa palavra que trouxe salvação, essa boa nova, que nasceu na cidade de Davi, o Salvador, e aí é o que o Paulo está dizendo, ele fala assim, se vocês creram nesse evangelho, o que é o evangelho, amado? A biografia de Jesus, a história dele. Será que nós cremos na história de Jesus? Não a história contada de forma romântica, mas agora a história genuína e verdadeira do Filho, que fez gente, que se fez carne, habitou entre nós, viveu como Deus deseja que nós vivamos sobre esse planeta Terra, glorificando ao Pai em todo o tempo. Você tem ouvido essa palavra de salvação? De que você não está mais sozinho, que você não está abandonado, que você não é o que as pessoas dizem que você é aquilo que Cristo diz que você é. Você é filho amado, você é menina dos olhos do Senhor, sabe? A menina dos olhos, a bolinha do seu olho, é isso que Deus é para nós e nós somos para Ele. Povo exclusivo de Deus, geração santa. Deus está te chamando, amado, para conhecer isso, porque são essas coisas que vão produzir paz, primeiramente, e compromisso com a transformação contínua que Deus está operando na nossa vida. Essa é a função do Espírito Santo. O que o Espírito Santo escreve no nosso coração? Que somos filhos. E a partir disso agora, nos sujeitamos à disciplina, porque entendemos que temos um Pai que nos corrige. O que o Espírito Santo nos faz lembrar? Do pecado, ou seja, da situação que vivíamos antes de Deus, da justiça, ou seja, daquilo que Jesus fez, pagando o preço da nossa separação na cruz, e da justiça, Pecado, a justiça, o juízo que vai vir, que o juízo é o quê? É aquilo que nós vamos enfrentar um dia. Aqueles que estão em Cristo, diz a palavra de Deus, que nós não seremos mais julgados, porque já fomos perdoados em Cristo Jesus. Aí no final do trecho que a gente leu, diz uma coisa interessante. Ele diz assim, em Hebreus, porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Sabe o que Deus está dizendo aqui, amado? Há uma nova história sendo construída a partir do momento que nós nos deparamos com Cristo. Esses dias nós fomos conversar com a família que está vivendo lutas lá com seus filhos. E eu estava dando testemunho a respeito de algo que uma vez eu era rapaz, eu escutei isso da minha avó, que dizia o seguinte, olha, havia uma situação de alcoolismo que estava sempre presente na vida de uma determinada pessoa da nossa família, lá da área da minha avó, na geração da minha avó. E a família, muito preocupada com isso, naquela época usava muito ir nas benzedeiras. Você lembra das pessoas iam na benzedeira para cair berruga, Era aquela coisa assim, menino que tinha soluço, levava na benzedeira. Tudo era benzedeira. E havia um problema de alcoolismo sério, que perseguia a situação de alguém. E eles foram lá nessa mulher, e segundo o que ficou contado para nós, é que essa mulher lá fez as suas preces, as suas orações, e dizia, olha, essa pessoa vai ficar livre do alcoolismo. Mas eu quero dizer para vocês que a cada geração, esse espírito será transferido para alguém. Ou seja, na vida de alguém, sempre em cada geração da família, terá alguém com problema de bebida, alguém alcoólatra. Interessante que aquela profecia se fez verdade na vida da família. Porque se a gente for lá parar, olhar e contar as gerações, nós vamos perceber que lá na época dos avós, ou dos pais da minha avó, ou seja, dos meus bisavós, tinha alguém
né, com problema de alcoolismo. Aquilo passou para a família da minha avó, depois para os filhos, depois para os netos e assim por diante. Eu estava dando esse testemunho para essa família. E alguém pode dizer, olha, isso é uma maldição que vem de forma hereditária. É algo que estava presente nas famílias, na família, que vai, né, dominando as situações para frente. Isso é verdade, a palavra de Deus diz que isso é verdade. Mas há uma solução. Qual é a solução? Mudando a herança que eu tenho. Aonde isso é quebrado? Quando... Vem cá, vamos fazer um... Vem cá, Enoque, vem cá, Bruno. Vamos fazer um teatrinho, a gente aprender. Então, eu tenho aqui uma linhagem, meu avô. Né? E tem aqui a minha família. O Bruno vai representar os laços familiares da minha família. Isso é igual, eu estou com colesterol alto. Aí fui lá no médico, chegou à conclusão que não tem jeito. Nem que se eu fizer mais dieta, meu perfil não é para ter colesterol alto. Então isso é um problema o quê? Genético. Então você vai ter que tomar medicação, porque a genética veio com um defeito de fábrica. Aquilo veio passando. Então há uma herança genética que vem da vida dos meus familiares, que chega na minha vida. E que vai, pela lógica, continuar a genética para frente. Então, eu estou fadado a um problema genético para sempre. Mas há uma solução. Quando a minha vida deixa de ter a herança dos meus avós, dos meus pais, e agora eu nasço de novo, ou seja, há um novo nascimento. Quando eu tenho um novo nascimento, eu deixo de ter a herança genética primeira dos meus pais, e agora eu recebo uma nova herança. Qual é a minha herança agora? É em Cristo. Mesmo aquelas coisas que vinham de sangue, deixaram desse vínculo. Olha só o quanto é sério isso. A Bíblia diz assim: a ninguém mais chamareis de pais. Deus está dizendo que Ele está mudando a paternidade da nossa vida. Não que eu vou desprezar os meus pais, mas agora eu vou entender que eu tenho um pai, onde agora domina e prevalece sobre mim uma nova herança. Então agora, uma vez que eu estava sem Cristo, aquilo vai perpetuar na minha vida. Uma vez que agora eu estou em Cristo, o que eu sou? Nova criatura. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Então está dizendo o quê? Que todo aquele vínculo do inferno, ou humano, ou cultural, porque tem algumas coisas familiares que são culturais. Já viu gente ruim de família? Fala assim, lá na nossa família ninguém perdoa. Isso é na família, ninguém perdoa de jeito nenhum. A gente quer, né? Quer que eu saia da sombra, né? Beleza, vem para cá vocês. Então, será que eu entendi que agora a minha vida não é mais fruto daquilo que estava sobre a minha família, mas agora eu estou em Cristo? E a história mudou, então eu não preciso mais ficar pensando quem é que deu a mancada para trás. Agora eu entendo que eu tenho um irmão mais velho, que é Jesus, um pai novo, que é o Pai eterno, e a herança que está sobre mim vai prevalecer isso. Agora nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Está dizendo o quê? A minha herança não é mais a herança dos meus pais, a minha herança agora é a herança em Cristo. Obrigado. Quando eu entendo isso, o Espírito me faz lembrar que a minha herança é a herança de Deus. O que ele está dizendo? Dos seus pecados não me lembrarei mais. E não apenas dos meus, mas os pecados de quem quer que seja que estava para trás de mim. Por quê? Porque agora a minha realidade é outra. Por isso que a Bíblia diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Entende? Se não houver novo nascimento, todas aquelas coisas que estavam vindo sobre mim vão prevalecer. Mas quando eu nasci de novo, diz o quê? Eu morri, e portanto eu estou morto para toda aquela herança, e agora eu tenho um novo nascimento. Por isso que a Bíblia diz, amado, que essa é nova criação. É como se nós
literalmente fomos gerados de novo em Cristo. Há uma nova realidade espiritual sobre a minha vida. Aquelas coisas passaram, não dominam e não podem mais prevalecer sobre mim. É isso que a Bíblia está dizendo, olha, e ele diz, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Ponto. Fala assim, aleluia. Sabe o que significa isso, amado? Que nós somos livres. Que agora nós não podemos acusar quem quer que seja para trás a respeito das mazelas da minha vida aqui para frente. E que agora eu tenho como resistir a toda dimensão espiritual que os meus antepassados não podiam. Aí alguém pode dizer, não, mas essa tentação vai vir, lógico, a Bíblia diz que ela vai vir sempre. Então, amado, você não precisa se conformar com situações e circunstâncias que estão prevalecendo por gerações na sua vida. Basta que você agora, em Cristo Jesus, se torne nova criatura. E é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo para nós. Ele está dizendo, olha, Deus está trazendo um testemunho novo a respeito da vida de vocês, quando vocês creram. Isso é pela fé. E às vezes a gente quer viver por aquilo que eu estou enxergando, por aquilo que eu estou constatando. E a Bíblia diz que essa ação não vai produzir nada em nós, se não for pela fé. Quando eu olho e deixo que as circunstâncias me dominem, eu estou escravizado por aquelas situações e circunstâncias. Mas quando eu em Cristo estou, eu rompo, eu cancelo uma situação que pairava sobre mim primeiramente e sobre a vida dos meus. Jesus está dizendo para você hoje, esse Jesus é aquele que perdoa pecados. Então deixa eu te falar bem alto para você, dos seus pecados Deus não se lembra mais. Então agora, amado, nós podemos olhar para frente, podemos deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, para aquilo que fomos chamados, para aquilo que fomos convocados, para Cristo Jesus. Então, não leve a sua vida olhando no retrovisor, não anda na sua vida olhando para trás, você vai trupicar. Olha para Jesus, caminha, deixa as coisas para trás, prossiga para o alvo, não tenha medo. Sabe por quê, amado? Porque agora você é de Cristo. E aí o Paulo, continuando, ele diz assim, no verso em Efésios, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então aqui ele está dizendo que ninguém vai conhecer a Deus naturalmente. Vocês se lembram do testemunho de Pedro? Quem eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ô Pedro, isso aí não foi Deus, não foi o homem, não foi sangue, não foi os seus estudos, não foi a sua dedicação que te revelou, foi o meu Pai. Ele está dizendo que os olhos do nosso entendimento precisam estar abertos. Para quê? Para que o Espírito de Deus, esse Espírito que em mim habita agora, revele, traga entendimento, traga revelação ao meu coração. E aí quando a gente vai lá para Colossenses, ele diz assim, capítulo 2 de Colossenses, verso 3, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Um dos discípulos um dia vira para Jesus e fala assim, Jesus, mostra-nos o Pai que nós vamos crer. Jesus, olha, nós entendemos tudo, estamos vendo que o Senhor é milagreiro, o Senhor tem domínio sobre os espíritos imundos, o Senhor é capaz de fazer a física mudar de sentido, o Senhor anda sobre as águas, estamos vendo que o Senhor é capaz de ressuscitar os mortos, mas fala para a gente, mostra-nos o Pai que o assunto está liquidado e a gente vai crer.